paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, né? Terça-feira, dia de estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, sempre com um tema específico, né? E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que para nós da Igreja Cristã Evangélica Renovada de Santa Lúcia precisa surtir muito efeito, né? Nós vamos estar falando sobre a fidelidade e sabemos que o ano de 2020 para nós é o ano da fidelidade, né? Todos os anos nós trazemos um tema direcionado por Deus para estarmos desenvolvendo durante todo o ano. E o ano de 2020 aprove Deus ser o ano da fidelidade, o que mais do que nunca, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, tem sido um grande desafio, né, para todos nós, ser fiel ao Senhor. Mas eu gostaria de, antes de entrarmos no estudo, estar convidando você a se inscrever no nosso canal. Falta tão pouquinho para a gente completar os 1000 inscritos, e aí eu gostaria muito de pedir a você que estivesse se inscrevendo, estivesse dando o seu like ou o seu dislike, que você fique muito à vontade, né? Mas que através desses 1000 inscritos nós vamos poder começar a estar transmitindo os nossos cultos ao vivo também pelo YouTube, porque por enquanto a gente só transmite pelo Facebook, né, pela página e pelo Facebook da igreja. Mas a partir do momento que tivermos 1000 inscritos, também estaremos transmitindo através do Facebook. Então eu gostaria de pedir a você que tenha a oportunidade, né, de estar hoje assistindo esse vídeo, para estar assim se inscrevendo no nosso canal, Igreja Cristã Evangélica Renovada em Santa Lúcia, tá ok? E desde já eu te agradeço por sua participação conosco, contribuindo dessa forma. É gratuito, não custa absolutamente nada, basta tão somente você gastar alguns segundos, ir lá e se inscrever, tá ok? Meus amados irmãos, nós vamos estar hoje falando sobre fidelidade, tá? E eu quero estar apresentando 3 características do fiel, daquele que é fiel a Deus verdadeiramente. E eu quero tomar alguém como exemplo, alguém da Bíblia, como exemplo de fidelidade para as nossas vidas, tá ok? E eu gostaria de já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, verso de número 4, diz assim: Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Tá? Para quem não sabe, sátrapas eram os governadores das províncias, tá ok? Porque aqui é uma palavra que era mais usada, né, no império daquela época, e então não é muito comum, né? Mas eram os governadores, eram autoridades que procuravam, na verdade, achar um motivo de condenação em Daniel e não encontravam, porque não havia culpa, ele era fiel. Meus amados irmãos, fidelidade é característica, né? É característica daqueles que buscam verdadeiramente uma vida de fidelidade, né? A fidelidade ela é caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósitos, por uma atitude e conduta justa, pela devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. Estas características devem fazer parte da vida cristã, daqueles que são seguidores de Jesus Cristo, meus irmãos. Seguidores de Jesus Cristo. Precisa ter uma vida de fidelidade. Tá? E nós vamos tomar como exemplo hoje a vida do profeta Daniel, né? Aquele jovem que foi levado cativo para a Babilônia. Tá? Foi levado ainda jovem para a Babilônia, e mesmo assim a Bíblia nos relata que esse moço ele não se corrompeu.
né? Ele não se corrompeu. E eu quero te apresentar hoje 3 características, tá? 3 características de alguém que verdadeiramente é fiel a Deus. E a primeira delas, ser fiel, significa ter integridade. Ter integridade. Integridade significa estado ou qualidade de íntegro, de intacto, tá, queridos? Inteireza moral, honestidade, retidão, imparcialidade, inocência. E Daniel foi levado cativo a uma terra distante, mesmo em terra estranha. Ele não se deixou corromper. Ele não mudou os seus hábitos. Ele não desviou os seus olhares do Senhor. Mesmo com toda a situação que ele vivia, mesmo vivendo dias difíceis, mudando totalmente os seus hábitos, o espaço físico onde ele estava, tudo contribuía para que ele mudasse totalmente os seus hábitos, o que levaria a mudar os seus pensamentos. Mas com Daniel não funcionou assim. Ele manteve-se na presença do Senhor íntegro. Ele não abriu mão da sua comunhão com Deus, independente do lugar aonde ele estava. Nós sabemos pela história, se você ler o livro de Esdras, você vai ver o quanto não só levitas, como também sacerdotes naquele tempo de exílio, eles se corromperam, né, ali dentro de Babilônia. Né? Muitas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor naquele tempo em que estiveram fora da sua cidade, em que estiveram exilados dentro de Babilônia, mas Daniel, ele se manteve íntegro. Houve propósito no coração de Daniel. Houve propósito, queridos. Tá? E Daniel, ele possuía firmeza de propósitos. E é isso que muitas das vezes falta em muitos de nós, né? Daniel, como servo de Deus, não abriu mão da sua fé, né? Por estar em um lugar diferente, por estar totalmente distante, né, dos seus costumes e daquilo que lhe foi ensinado. Ele se manteve a mesma pessoa. O crente fiel deve ter consciência de que, independente de onde ele está, ele precisa ter firmeza de propósitos. Né? As escolhas que fazemos, com certeza, meus irmãos, vão determinar o sucesso ou não, né? Vai determinar o sucesso ou o fracasso desses propósitos que nós fazemos. Tá? Então, para sermos fiéis, com integridade, nós precisamos ter propósito no nosso coração e não oscilar nesse propósito, é manter-se nele. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. E a tendência do homem é oscilar nos seus propósitos de acordo com as situações em que ele vive. É aí que entra a grande falha humana. Tá bom? Ele tinha propósito e por isso ele conseguiu ser fiel com integridade. Daniel, meus irmãos, ele não se deixou corromper. Integridade fala de uma pessoa que continua intacta, que não se vende e nem muda o seu estado, a sua condição. Daniel, ele procurou manter-se reto e não se contaminou pelas influências do espaço em que ele estava. E a sua atitude demonstra que é possível, sim, o cristão não se envolver com coisas que vão contra a sua fé e podem comprometer o seu testemunho. É exatamente onde tudo diz que não, onde todo pensamento é contrário, onde os hábitos são totalmente inversos aos nossos, é que nós temos que manter o nosso coração na presença do Senhor. Né? É influenciarmos as pessoas e não sermos influenciadas por elas. Tá, queridos? Então, se verdadeiramente você é fiel, significa que você tem integridade, que você tem propósito no teu coração e que você não se deixa corromper. Tá? Uma segunda característica, ser fiel significa ser confiável. Viu, irmãos?
As pessoas podem confiar em você? Você é uma pessoa confiável? Está vivendo em um mundo onde a palavra de que você empenha é verdadeira? Você está vivendo essa realidade para a sua vida? Hoje as empresas estão buscando, meus irmãos, empregados confiáveis, porque hoje se tornou uma raridade, né? Se tornou uma raridade. Há um caos em relação a essa questão de confiança, entendeu? Por quê? Porque empregados roubam seus patrões, né? Pessoas que empenham a sua palavra e não cumprem, entendeu? Pessoas que dão a sua palavra, a palavra do homem não está valendo de mais nada, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, e se torna uma pessoa que não é de confiança. Deixa de haver confiabilidade nas palavras. Por quê? Porque se oscila demais de opinião. Eu empenho a minha palavra e por algum motivo eu tiro a minha palavra, eu simplesmente não cumpro com a minha palavra. Como assim? Né? Então, uma pessoa que é fiel, ela é alguém que verdadeiramente, né, ela é confiável. É alguém que empenha a sua palavra e alguém que cumpre a sua palavra. Alguém que fala e você acredita no que está falando. Não tem aquelas pessoas que quando começam a falar, você já diz, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada porque está sempre prometendo e não cumpre. Tudo que fala é só da boca para fora. Ou seja, as atitudes da pessoa na sua trajetória fez dela uma pessoa não confiável, porque ela não cumpre a sua palavra. Isso é muito sério. Eu gostaria de pedir você que abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 15. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 15, que vai dizer assim, o cidadão dos céus, é a epígrafe, né, desse salmo, Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esses habitarão no esconderijo do Senhor, na casa do Senhor, tá? E de acordo com esse salmo, nós podemos concluir que a vida cristã deve ser de retidão, queridos. Os nossos hábitos não podem se comparar com os hábitos mundanos, tá? Eu não posso querer me igualar às outras pessoas que talvez convivem comigo, que estão ao meu redor, tanto na minha casa como no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vizinhança. Eu sou alguém que fui chamado por Deus para fazer a diferença, tá? Esse texto que nós acabamos de ler nos chama atenção para algumas características, e a primeira delas é que o cristão deve andar de forma irrepreensível. Ser irrepreensível é um desafio para a vida cristã. No entanto, isto não significa perfeição ou que não tenhamos falhas, porque nós somos de natureza pecaminosa. Significa, sim, que um cristão que anda nos caminhos do Senhor, o seu linguajar é diferente, o seu andar é diferente, as suas atitudes são diferentes. A nossa caminhada, a nossa trajetória é pautada na palavra de Deus. O cristão, ele deve falar a verdade sempre, doa quem doer. Sua palavra é verdadeira? Tá? Em Daniel não foi encontrado nada que viesse a depor contra a sua conduta. Ele era verdadeiro. Não acharam erro em Daniel. Não acharam deficiência em Daniel. E nós precisamos tê-lo como nosso exemplo. O cristão é aquele
que se pode confiar. Quando abrimos a nossa boca, tem que haver credibilidade em nós. Isso só vai acontecer, irmão, se tivermos uma vida em Deus. Estamos aqui para representar o Senhor. Portanto, temos que ser verdadeiros. As pessoas precisam olhar para nós e confiar em nós. Coisa triste é quando você ouve alguém dizer assim, aquele crente ali é um 71. Aquele crente ali vive vacilando, vive faltando com a verdade, vive faltando com a sua palavra. Irmãos, isso é muito triste. Isso é muito triste e vai haver um preço a se pagar por causa dessas atitudes, tá? Em terceiro lugar, meus irmãos, eu disse que eu traria 3 características do fiel, tá? Ser fiel significa ser a um Senhor. A quem nós somos fiel? A quem nós somos fiéis? A quem? Não se pode servir a 2 senhores. Daniel demonstrou a sua fidelidade a Deus. Ele pagou o preço. Ele foi parar na cova dos leões. Viu? Os seus amigos foram parar dentro de fornalha. Por quê? Porque não se dobraram a outros deuses. A promessa para aqueles que são fiéis é certa, meus irmãos. Deus não aceita que seus servos vivam uma vida dupla. A adoração deve ser apenas a Ele. Tá? Você não pode dividir a tua adoração. O teu coração tem que pertencer a Deus, a mais ninguém. Você não pode servir a 2 senhores. A torneira ela não pode ter água doce e água salgada. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa entender que servimos a Deus e para servir a Deus a gente precisa ser fiel. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel e Deus exige de mim e de você fidelidade. Deus exige de cada um de nós uma vida de fidelidade. E não adianta eu dizer que sou fiel se eu não sou fiel. Não esqueça nunca que Deus nos conhece. Deus nos sonda. Ele sabe exatamente quem somos, o que fazemos, com quem andamos, aonde entramos, viu? Conhece as intenções do nosso coração. Então não adianta eu bater no peito e dizer que sou fiel e não ser fiel. Para Deus não vale. Talvez para alguém vai valer, mas para Deus isso não vale. A fidelidade cristã, ela é preciosa. Eu quero concluir essa palavra. Cada crente deve procurar ser fiel, pois Deus procura homens e mulheres fiéis. Deus procura homens e mulheres fiéis. Essas pessoas devem saber guardar o que há de mais precioso. Podem roubar os nossos bens, podem até intentar contra a nossa vida, meus irmãos. Podem, com certeza. Porém, os nossos inimigos nunca, jamais poderão roubar aquilo que sentimos, aquilo que verdadeiramente buscamos ser fiéis a Deus, tá? E terão que reconhecer que somos fiéis ao Senhor. Da mesma forma que o diabo nos acusa quando pisamos na bola, ele também precisa reconhecer quando há fidelidade. E olha, com certeza o diabo, ele não vive satisfeito com aqueles que vivem uma vida de fidelidade ao Senhor. E aí o nosso conselho, hoje, nesse momento, nessa palavra, é que possamos fazer como Daniel. Uma vida de fidelidade custa um preço muito alto, porque exige de nós renúncia, exige de nós vida com Deus. E vida com Deus tem regras, disciplina, submissão, obediência, sujeição à sua palavra. Então, há um preço a se pagar para ser fiel. Por isso, nem todos são. Mas eu creio que, como Daniel, você e eu vamos buscar, com todas as nossas limitações, uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de entrega de fato e de verdade, onde vamos ser fiéis ao Senhor na nossa trajetória. Amém, queridos? Senão não faz sentido. Não faz sentido. Viver na presença do Senhor, viver uma mentira diante do Senhor. O que Ele espera de mim e de você é fidelidade. Amém?
Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra surta efeito no teu coração, tá bom? Eu gostaria de orar por você para nós encerrarmos. Senhor, aí está o teu povo diante da tua face, mais uma vez buscando a ti, Senhor, e te conhecer através da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa trajetória terrena que não é nada fácil sermos separados, Senhor, em nome de Jesus, para uma vida de fidelidade a ti. Que estejamos dispostos, Senhor, a pagar o preço que for para mantermos, Senhor, as nossas vidas de fidelidade a ti. Que tenhamos o profeta Daniel como exemplo, Pai, e possamos ser bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Obrigada, Jesus, por cada vida, Senhor, que atentou para esta palavra. Que ela surta efeito e que nos ajude, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Que Deus possa, assim, te abençoar com toda sorte de bênção. Amém?